Olá pessoal, vem comigo. Fiz um chá para mulheres da minha igreja. Eu comecei preparando as lembrancinhas que eu fiz com escalda-pés, máscara facial, coloquei tudo arrumadinho aí, os kitzinhos numa caixinha para poder dar de lembrancinhas. Porém, depois de tudo já nas caixinhas praticamente, eu decidi não usar as caixinhas porque eram apenas 10 e estava tudo sendo programado para 12 mulheres e realmente vieram 12 mulheres. Preparei tudo nesse papel prateado aí, celofane, né? Foi uma bênção, nosso chá. Eu preparei também a dinâmica com esses envelopes vermelhinhos, que eu vou trazer essa dinâmica separado para vocês verem como que ficou. Foi uma bênção mesmo, foi vinda do céu. Tudo que foi preparado, o Senhor colocou no meu coração. Foi muita busca pela presença de Deus e as mulheres saíram daqui edificadas. Glória a Deus. Foi uma bênção, gente. E aí, ficou as lembrancinhas assim, tudo arrumadinho, né? Deixei no móvel à parte. Pela manhã eu já iniciei tirando meu sofá para fora, porque eu queria deixar o espaço totalmente para a gente fazer o nosso momento, né, de chá. Aí desse mesa que eu tinha guardado, fui colocando umas cadeiras, porque eu queria bastante lugares já reservado, não na hora que elas chegassem e fosse colocando ali cadeira, banquinho, não. Eu queria deixar cada lugar preparado para cada uma delas sentarem. Eu fui preparando esses arranjos aí de flores, porque eu queria que elas chegassem, né? E visto tudo arrumadinho, tudo bem decorado, né? Eu não tinha toalhas assim que combinasse, mas eu coloquei o que eu tinha. E aí eu fui colocando os arranjos na mesa, né? Do jeitinho que eu gosto, tudo decoradinho. E isso foi bem cedo, mais ou menos 7h30 da manhã, eu já estava já arrumando tudo. E para fazer tudo com calma, né? Para não ter nenhuma correria até o final do dia. E aí eu ia colocar 3 arranjos, mas eu resolvi colocar só 2. Eu juntei os arranjos, né? Para ficar mais cheios. Esses arranjinhos aí eu já tinha guardado. E esses vidrinhos aí foi o que eu mostrei para vocês que eu comprei no Shopee. Então, pessoal, queria colocar umas pedrinhas e tal, mas fiquei com medo de cair, derramar ali, né? Mas no final deixei assim mesmo. E eu coloquei esse matinho, esse raminho para dar um charminho, né? Ao meio da mesa, com os lugares tudo já separadinho, com os joguinhos americanos, né? Enquanto isso, eu fui preparar o bolo. Eu fiz um bolo de maracujá e fiz um bolo de cenoura. E também eu preparei um patezinho para comer com biscoitinho, com umas torradinhas, né? E a outra irmã trouxe os salgadinhos, que ela ficou incumbida de encomendar os salgadinhos, né? Suco, chá, ficou tudo assim, tudo prontinho, né? Pra gente estar preparando o nosso chá de mulheres. E assim ficou, né? Tudo arrumadinho, tudo nas expectativas. E coloquei aí, né? Esses lugares aí. E depois na mesa que eu ia colocar a comida e tal, eu coloquei tem mais 2 lugares depois. E aí ficou os envelopinhos que elas iam entrar, né? E já ia retirar daí. Que hoje, Senhor, está passando, Senhor, por um momento de desconforto na sua saúde, mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Então eu te peço, Senhor, que a nossa família seja uma família, Senhor, coesa, uma família, Senhor, que sempre, Senhor, tenha o prazer de estar na Tua presença, te adorando, te exaltando, te glorificando. Tudo que foi preparado, foi orado, foi pensado. E aí o Senhor falou ao meu coração. E aí eu fui anotando tudo numa madrugada que eu orava e eu buscava o Senhor para Ele falar comigo. O tema foi Escolhidas para um propósito. Nossa divisa foi: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de ousadia. 2 Timóteo 1:7. E aí nós começamos com a oração direcionada, né, pela família, unidade,
perseverança, algo assim que Deus tem falado muito ao nosso grupo de mulheres, né? Aí nós lemos o texto bíblico, que foi lá o Salmo 128, né? Que eu já li para vocês aqui em outros vídeos. Salmo 128 é da família. E aí nós começamos pela memória afetiva. E eu comecei, né, a desenvolver a ministração através desse texto bíblico lá no Salmo 128. Se você tem sua Bíblia aí, você pode estar lendo. E eu comecei dizendo, como o texto diz, os filhos ao redor da sua mesa. É na mesa que muitas vezes demonstramos o nosso afeto. É na mesa que mostramos o carinho, com uma comida boa, uma receita que todos se agradam, com um tempero que só nós sabemos fazer ou preparar. Mas para cuidar, preparar com todo o carinho, precisamos estar bem. Quantas vezes vamos à beira do fogão e nada dá certo? Se estivermos tristes, com o coração apertado, talvez preocupada, mas estamos ali, porque é nossa obrigação. Preparar o almoço, o jantar, um café, ou seja, somos nós que estamos sempre ali. Muitas vezes nada dá certo. Nada sai como queremos. Involuntariamente o arroz queima, o alho passa do ponto, o pano de prato pega fogo. Meu Deus, que loucura uma cozinha quando não estamos bem. Mas estamos ali porque é necessário. Afinal, é o nosso dever alimentar a nossa casa, nossa família. E também, muitas das vezes, caprichamos no cardápio, mas não recebemos nenhum elogio. Já imaginou? Já aconteceu com você isso? Pois comigo sempre. Mas pode ter certeza que a memória está ali, sendo gerada, está sendo guardada. É ao redor da mesa que nos alimentamos, ao redor da mesa que olhamos nos olhos, é ao redor da mesa que construímos memórias afetivas. Tenhamos estratégias para que a nossa mesa seja o lugar de cura para todas as coisas. E aí eu abri um parênteses, né, dizendo que muitas vezes a pessoa tem momento na nossa vida, né, eu mesmo já passei momentos que eu não tinha uma mesa, mas aonde a gente se alimentava, no sofá, né, um banquinho, onde fosse, era sempre um olhando para o outro. Porque quando a gente se reúne para o almoço, se reúne para o jantar, né, algumas casas, uns comem, almoçam em horários diferentes, né, mas tem sempre um dia ou outro, ou alguma refeição que nós vamos estar juntas, né? Fomos escolhidos para um propósito. O chamado é o começo. Alguns exemplos na Bíblia de mulheres que foram fortes. Ana, nós temos que ter, né, um pouco que seja, a força de uma mulher de oração como Ana. Com a fé inabalável de Joquebede. Meu Deus, que história linda de Joquebede, mãe de Moisés. A fidelidade de Noemi. A generosidade e a importância do serviço, como Dorcas. Firmes e constantes. Disposta a ouvir, como Maria. A confiar em Deus, a buscar a presença de Jesus. Com amor e esperança. Organizada como Marta, oferecendo alimentos, abrigo e cuidados. Valente e corajosa como Débora. Uma boa sogra como Noemi. Uma avó dedicada como Lloyd. Uma mãe zelosa como Eunice. E como muitas outras como nós. E aí eu fui citando cada nome das irmãs que estavam aqui presentes, disse. E outras mais que não estão aqui, outras mais que ainda vão ser mães. Então, pessoal, neste momento, né, que elas foram chegando logo no início, eu fui entregando esses envelopes aí, para cada uma delas com uma interrogação, né, e aí atrás eu coloquei confraternização, Desperta Débora 2025. Colei, né, no vidro lá que eu mostrei para vocês, né,
Até quando tirou, saiu um pouquinho o durex do papel, mas não tem problema. E aí eu disse para elas para não podiam abrir. E elas tinham que deixar ali ao lado dela. E aí foi rolando, né, a mensagem que eu queria passar para elas e tal. E logo após, né, a palavra que eu trouxe para elas, eu dei, né, uns papeizinhos assim, né, fui passando essa caixinha com várias frases motivacionais para cada um pegar uma. E ali cada uma pegou a sua e abriu e pensa, cada pessoa que pegou o papelzinho teve um propósito direcionado para cada uma delas. Foi assim, de Deus mesmo. E aí eu disse que após elas lerem, né, as frases que elas tiraram da caixinha, elas podiam abrir o envelope. E no fundo eu coloquei uma música, né, um louvor, que se chama A Tua Mesa Cura. E no momento que elas pegaram, elas viram esse papel em branco e não entenderam nada. E aí eu expliquei para elas que a dinâmica era o seguinte: cada uma que pegasse uma caneta, eu distribuí várias canetas, e escrevesse algo que quer muito esse favor de Deus. E aí umas falaram, vou ter que escrever uma carta, papel é pequeno. Eu falei, não, é um pedido específico, aquele pedido que só você e Deus sabe o que vocês querem. Então cada uma escreveu, né? Inclusive eu escrevi o meu. E aí eu juntei, né, o que Deus falou comigo. Que aí, olha, esse foi o meu, seja fiel a Deus, que Ele será fiel a ti. E aí eu li aquilo, falei, meu Deus, tremendo. Tremendo mesmo, falou muito no meu coração. E eu fui escrever o meu pedido, né? E coloquei junto aí, como todos tinham que fazer, e guardar. Porque vai chegar um outro tempo que nós iremos guardar, né? Vamos tirar esse papelzinho aí e nós vamos ler, né? Quando Deus responder a nosso pedido, e aí nós vamos contar o testemunho. E novamente nós iremos marcar, né, um chá, um café como esse. Sai. Tá vendo? Amei. A me falou que é bom. Bota na água. Na água morna. Amei. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreve no canal. Beijão!